Eu sempre fui uma menina, eu tenho personalidade introvertida. Introvertida? E introvertida. Não transparece isso. Exato. Geralmente as pessoas ficam surpresas com essa É, informação. Até porque existe uma ideia de que a pessoa introvertida, ela necessariamente ela não se comunica bem. E isso é um mito. sim. Já vamos quebrar isso agora. Bom, vamos lá. Você é doutora em fonoaudiologia, especialista em comunicação e cantora nas horas vagas, é isso mesmo? Bem vagas. Super vagas, né? Eu tenho uma relação muito íntima com a voz. Aham, Voz falada, voz cantada. E eu cheguei na fonoaudiologia pela voz, especialmente a voz cantada. sim. Eu já fui. Posso contar já, assim, já Lógico, de por cara aqui? favor. Eu comecei cantando antes de fazer faculdade e tal, sempre gostei de cantar. Fazia aula de canto e tudo mais. E por conta de uma técnica inadequada, algumas questões ali de uso inadequado de voz, eu acabei tendo uma lesão de laringe. Uma Hum, lesão que depois que eu me tornei fonoaudióloga, eu descobri que era uma lesão bastante comum. Então, nódulos vocais que acontecem com bastante pessoas aí. bastante. A galera da música, principalmente, né? Da- Profissionais da voz. É, Então, professores, cantores, não que seja comum ter, mas é um tipo de lesão aham, de laringe que é comum de acontecer, entendi. por N questões aí, né? Então, é, o mau uso de voz, sobrecarga, você não saber utilizar, não fazer a técnica vocal adequada para falar ou para cantar, enfim. Resultado disso é que eu fui conhecer a fonoaudiologia sendo paciente. Eu fui para uma terapia fonoaudiológica. Quando eu cheguei, eu descobri que existia algo na área da saúde, que foi sempre algo que eu gostaria de trabalhar, em alguma coisa da saúde. E eu descobri que a fonoaudiologia também trabalhava nessa área de performance vocal. Achei interessantíssimo. Sim. E foi assim que eu comecei a direcionar os meus estudos para a área de fonoaudiologia relacionado à voz. Fiz o meu mestrado, meu doutorado, os dois voltados para a voz cantada. Continuei cantando, fiz a terapia, resolvi meu problema com a terapia fonoaudiológica, fiz a faculdade, enfim. E eu fui me desenvolvendo nessa área. E a comunicação, porque aqui até agora eu falei de voz, né? Sim. Mas a comunicação como um todo, que é objeto da fonoaudiologia também, de estudo da fonoaudiologia, mas eu só fui me dar conta da importância de trabalhar a comunicação quando eu notei que eu precisava também trabalhar a minha comunicação. Qual momento que você notou isso? Isso foi desde antes de me tornar fonoaudióloga, Aham. mas essa história começou a ficar mais evidente para mim com as demandas profissionais que eu fui tendo também. Eu sempre fui uma menina, eu tenho personalidade introvertida Introvertida? e introvertida. Não transparece isso. Exato. Geralmente as pessoas ficam surpresas com essa É. informação. Até porque existe uma ideia de que a pessoa introvertida, ela necessariamente ela não se comunica bem. E isso é um mito. Sim. Já vamos quebrar isso agora, Que maravilhoso ouvir isso, já gostei. né? Então, assim, a pessoa que é introvertida, ela funciona de um jeito diferente da pessoa que é extrovertida. E talvez, por ser introvertida, ela tenha vivido menos experiências de exposição da sua fala, da sua comunicação. Por isso, algumas pessoas pensam que o introvertido ele se comunica mal. Mas é uma questão psicológica só. É uma questão de menos experiências mesmo. Uhum. Né? Se permitir menos se expor, né? Você se expõe menos Uhum. e considerando que a comunicação é Uhum. uma habilidade, portanto, passível de treino, pessoas mais introvertidas treinam menos a comunicação, se expõem menos. Começa na escola, normalmente, né? Começa na escola Chegar a apresentar o normalmente. trabalho. Puta, tem que apresentar o trabalho. Já é aquele Exatamente. medo, É. né? E eu fui essa criança. Ah, você foi. De ficar mais na minha, Uhum. de ser a CDF, a super estudiosa, mas não era aquela que gostava de apresentar. Sim. E aí começou também a entrar um outro lado, que é da timidez, que é diferente de introversão. Tem isso também, a Uma gente não coisa pode somada à misturar. outra acaba. E aí eu sempre fui a quietona. Quando eu fazia aula de canto, eu adorava. Sempre gostei. Só que eu esquecia que eu tinha que apresentar, né?
Tinha o momento Vai ter o show. do show, da apresentação da escola, enfim. Aquilo, para mim, estar diante de pessoas para eu cantar, era algo assustador para mim. Me travava, É isso que eu ia perguntar, se chegava a travar. eu ficava travada. Tem um episódio que ele é bastante marcante na minha vida, que ali eu entendi que eu precisava mudar esse comportamento. E por isso que eu estou contando essa história, porque isso vai puxar para a comunicação também. Uhum. Eu tinha uma apresentação em que eu ia cantar era voz, piano e sax. Apresentação do conservatório onde eu estudava. E tudo ensaiado, tudo certo. Eu sou mineira do sul de Minas, de Poços de Caldas. Lá no inverno estava frio, aquele gelo, um frio que a gente não vê mais, né? Mas estava bem frio e eu estava com uma blusa de gola alta, de pelinho, assim, uma blusa vermelha. Nunca mais esqueci, acho que eu nunca mais usei vermelho também. Eu sei que, quando foi chegando a minha vez de cantar, de me apresentar, de subir ao palco, começou a me dar um negócio ali. Eu comecei a ficar nervosa, começou a me dar calor, comecei a suar. Falei, gente, o que está acontecendo aqui, né? Resultado, para poder resumir a história, a minha mãe precisou ir lá em casa, pegar uma outra roupa, para eu conseguir respirar dentro da roupa. Porque se ela não fizesse isso, eu ia arrancar aquela blusa, não sei lá como é que eu ia ficar, não ia me apresentar, não ia dar nada certo. E esse é um dos motivos, inclusive, esse medo, essa trava, esteve nesse pacote de situações e de sintomas que me levaram para uma lesão de laringe, uma lesão na minha corda vocal. Você não estava confortável. Eu não estava confortável, eu tensionava a musculatura, eu ficava numa condição muscular que me prejudicava, inclusive, desfavorável. Então, depois eu fiz a terapia, escolhi a fonoaudiologia como uma profissão, fui lá fazer vestibular, passei e tal. E aí, durante a faculdade, mesma situação. Apresentações, seminários. Eu já não estou nem falando de voz cantada. Sim. Voz cantada, lidei com essa questão mais orgânica, beleza, mas falar diante de pessoas, me expressar, fazer uma apresentação em um seminário, isso para mim era a morte. E eu já estava na faculdade. Não, isso, muita gente tem isso, né? Muito. Muita gente. Né? Então, estudando fono, área de voz, área da comunicação, eu me via travada na hora de me comunicar. Falei, alguma coisa eu preciso trabalhar aqui. E foi assim que eu fui desenvolvendo também esse meu lado da comunicação. O meu canal também foi uma forma de trabalhar minha comunicação. Sim, falar diante da falar câmera, diante né? da câmera. E olha o que eu estou dizendo, de 2015, eu já estava aí já tinha terminado o doutorado. Muitas das travas que eu tinha lá atrás, eu já havia resolvido. Uhum. Com os próprios saberes da profissão, o treino, enfim, muita Experiência coisa de vida também. experiência de vida, Ser mais maturidade, confiante. mais confiante, enfim, fui resolvendo essa história. Uhum. No canal eu tive dificuldade de novo, porque aí mudou a situação de comunicação. Uma Você sente meio câmera à sua idiota frente. olhando pra câmera e falando no começo. Exatamente. Cara, puta, sentar e falar pra câmera sozinho é desafiador. É desafiador, e aí você não tem o teu interlocutor ali do outro lado. É. E os nossos interlocutores, eles nos balizam. Aqui, por exemplo, eu estou conversando e a gente está mantendo contato visual. Sim. Eu estou falando, o Marcelo está mexendo com a cabeça. Então, assim, ele está me dando uma informação não verbal de que, ó, estamos junto aqui, viu, Tá no Camila? caminho. Tá no caminho. O que você está falando, eu estou contigo. Isso me ajuda. Sim. Isso nos ajuda na comunicação. Então, a comunicação é o que eu emito, mas é também o que eu recebo. É. A forma como eu recebo isso, os sinais que são emitidos, como que eu interpreto esses sinais. Então, tudo isso está presente quando a gente se comunica. Total. E aí, lá na câmera, voltando para a questão da gravação, a câmera não nos dá isso. Eu sento na frente de uma câmera, vou falar, fazer um vídeo, eu não sei como é que vai sair. Sim.
Mas tudo Faz uma é treino. pergunta, a pergunta fica no ar, aí você, qual o time que eu É volto? uma coisa fria, né? Fria, Totalmente exatamente. fria. É isso aí, se você gostou desse episódio, com certeza vai gostar do episódio completo. Descubra aí como destravar a sua comunicação. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sininho. Valeu, até o próximo plugado.